Bom dia a todos. Bom dia. Irmãos, gostaria de, só para os irmãos acompanharem o que estamos planejando, tinha conversado com o irmão Alisson e com outros irmãos. Eu deixei ali as revistas. E nós temos um desafio nesse trimestre, não é isso, Alisson? Tem gente que fala assim: tem uns livros na Bíblia que chama profetas menores. Só que eles são tão menores e ninguém lê os profetas menores todos ainda. Quantos profetas menores nós temos? Danou-se agora. 12 ou uma dúzia? Nós temos um desafio nesse trimestre de lermos os profetas menores. Aí, como hoje, inclusive para os viajantes também, como hoje nós iremos deixar a revista, aí na revista já tem uma sequência. Tem um segundo desafio. Você está lendo o profeta menor, passou, parece que vai ser Oséias o primeiro. Aí você está lendo, aí de repente o texto bíblico pula e você, puxa, que texto interessante. Aí você vai entrar no aplicativo de Bíblia, criar uma imagem e lançar no grupo da igreja, nessa semana agora. Puxa, que texto legal. Aí você vai mandar para o seu status. Não precisa ser aquela imagem maravilhosa não. Aí, muito legal, vai para o Instagram também. Olha, tem uma pessoa que ia gostar muito de ouvir essa promessa. Mande para aquela pessoa também. Mas aí ore por ela antes. Fala, puxa, que Deus fale ao coração do meu amigo, da minha amiga. Entenderam assim o desafio que vamos fazer? Ler o profeta menor, olhar o texto e falar. Mas não é para sair também procurando texto para os outros, tá? Nem o pastor e nem as ovelhas. Aí também é pecar, né? Entenderam assim a sugestão? Ler e conhecer os profetas menores, e ficar surpreso de que tem princípios que se aplicam à nossa vida e aplica à nossa época, textos tão antigos, palavra de Deus, falando hoje conosco. Tudo bem então, irmãos? É porque depois as revistas estão ali, e a turma jovem fala, pastor, ainda está mexendo com esse negócio de revista física, aí vai ficar depois uma digital também, para a pessoa ler onde estiver, para todo mundo acompanhar. Então, nessa manhã, olha o que fizemos esses dias. O irmão Leno veio e falou sobre perdão. Depois, o irmão Tiago veio, trouxe uma palavra sobre comunhão. Quando vocês estavam todo mundo viajando, passeando por aí, juntamos um grupo aqui, e aí nós estudamos, e eu trouxe essa palavra sobre comunhão com Jesus. Foi domingo passado. E hoje, nós queremos, depois de ver sobre perdão, comunhão, tranquilo, não se preocupa não. Comunhão, sobre andar com Jesus, nós temos um desafio hoje, para encerrar esses temas, é lidar com o temporário à luz ou com as lentes da eternidade. Então eu te convido para abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Eu vou fazer uma leitura do texto e depois nós iremos tirar algumas reflexões sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Se vires alguma província, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem.
Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. A fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. E eis o que eu vi, boa e bela coisa, é comer e beber. Irmãos, vamos acompanhar uma leitura juntos desses 3 últimos versículos. É daqueles versículos que eu falei, que salta para o nosso coração e que nós devemos guardar. Então vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Eis o que eu vi, boa e bela coisa, é comer, beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado pela tua bondade, graça sobre nós nesse dia. Obrigado pela tua palavra que acabamos de lê-la. Pai, perdoa os nossos pecados, abençoa-nos, fala aos nossos corações, orienta-nos, que o teu Santo Espírito nos ajude, que aplique a palavra aos nossos corações, transforme a nossa vida. No nome de Jesus que oramos gratos, pedindo essas coisas. Amém. Irmãos, a gente deveria viver meio assim, eu acho. Deveria olhar as coisas dessa vida sem esquecermos da eternidade. Porque senão nós iremos terminar os nossos dias como nós lemos nesse texto aqui. Então, nós temos esse desafio, pensar nessa manhã em 2 aspectos, naquilo que é temporário e naquilo que é eterno. Tem coisa temporária que a gente lida e a gente vai se acostumando. Horrível, mas é verdade isso. Esse livro, por exemplo, quer ver uma situação entre ver o temporário e o eterno? O Senhor Jesus, numa certa ocasião, subiu com Pedro, Tiago e João, foi no Monte da Transfiguração, tranquilo. Subiram, todo mundo foi lá para o monte. Quando chegou no monte, uma realidade eterna esteve diante dos olhos dos discípulos. O que foi que aconteceu? O que aconteceu com o Senhor diante deles? Ele se transfigurou diante deles. Ele mostrou para eles um pouquinho da glória que há de vir e dele. É como se ele de repente mostrasse as riquezas. Mas aonde foi isso? As 2 realidades estavam ali. A realidade deles em oração, mas uma realidade eterna foi mostrada naquele momento. A transfiguração. Então, nós lidamos com 2 coisas. Essa realidade que está aqui, essa realidade é o que nós podemos pensar. Eclesiastes trabalha esse tema, debaixo do sol. Mas a realidade debaixo do sol precisa ser vista
a partir daquilo que está acima do sol. Lembram de Colossenses, quando fala assim, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele traz essa ideia para os colossenses e para nós. Então, nós temos 2 objetivos nessa manhã. O primeiro, combater o materialismo em nossa sociedade e o impacto do materialismo na igreja e nos membros. O segundo, o verdadeiro significado da vida está na relação com Deus, por meio de Cristo, acima de tudo. Então, esses 2 objetivos. Uma coisa que Eclesiastes começa dizendo para nós, que tem a ver com temporário. Lembre-se que vamos ver aquilo que é temporário e aquilo que é eterno. A primeira coisa que ele diz que é temporária é o quê? A corrupção. Vamos voltar lá para o texto de Eclesiastes 5, verso 8 e 9. Vamos ler juntos de novo, só para a gente pensar no texto? Se vires em alguma província opressão de pobres, roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto em cima de si, outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também o exploram. Uma cadeia de exploração. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Aqui, irmãos, ele mostra para nós que tem uma coisa que nós vamos conviver. Isso é para acabar com a ilusão esse ano, tá? Aqui a gente já fica sem ilusão para esse ano. Pensar assim, daqui a um tempo os crentes estão tudo brigando. Tem que ser o fulano, tem que ser o Beltrano. Não, irmãos, a corrupção vai continuar assim. O pregador, ele vê algo que todos vemos. Ele vê opressão, ele vê injustiça em todos os níveis da sociedade. Nós o vemos no comunismo, onde o Estado toma o controle dos meios de produção, mas também o vemos no capitalismo, em que o lucro é buscado sem consideração com o bem-estar das pessoas. Então, não tem bandeira de, aqui não tem corrupção. Eclesiastes nos diz para não nos surpreender com a vaidade de toda a injustiça. Ele não está desculpando a injustiça, é simplesmente ser realista sobre a vida no mundo caído, no mundo pecaminoso. Então, ele diz assim, cada nível de governo leva a um nível abaixo. Não devemos nos surpreender quando as pessoas com autoridade abusam do seu poder. Ou seja, a injustiça pega das mais altas autoridades até os pobres, que também poderiam oprimir alguém se puderem, mas não podem, porque já estão lá no fundo. Então, ele fala, o problema não é a burocracia, mas existe um princípio de tirania. Então, isso é exposto por ele. Mas os melhores governos, eles vão trazer alguma coisa de corrupção. Por quê? Pessoas são pecadoras, precisam de controles para conter a injustiça. Então, o que isso tem a ver com o Evangelho diante de que a corrupção é temporária? Não devemos colocar a nossa esperança em estruturas sociais e políticas. Mas qual é a nossa esperança então? Vamos esticar as pernas, vocês estavam louvando, cadê o Erivan? Sentado e tal, os que puderem, e vamos ler um texto maravilhoso, daqueles que também saltam da Bíblia, Isaías 9. Vivemos na esperança de uma melhor administração, uma que não encontramos no Eclesiastes, mas encontramos no Evangelho. Isaías 9, depois da gente ler 6 e 7, os irmãos podem sentar. Vamos ler juntos? Porque um menino, está projetado aí também, vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi.
Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Podeis sentar, por gentileza. O que nós temos aqui? E aí a gente termina a nossa primeira parte e abre para perguntas. Onde você tem buscado, tem depositado a sua esperança e a sua segurança? Em estruturas caídas e corrompidas pelo pecado? Isso é para a gente não se iludir, irmãos. A Bíblia é bom nisso, porque é para a gente não ficar iludidos. A única segurança de uma administração justa está nas mãos poderosas deste único governante justo, Jesus Cristo. Aí vem uma pergunta assim, qual área da sua vida que você acha que Jesus menos governa? É porque ele vai cair na parte pessoal, no próximo ponto. Aí eu já estou fazendo a transição para lá já. Alguém fez uma pergunta agora de manhã, estava na Manaim de manhã e falou assim, achei boa a pergunta. Sim, Deus estabelece todas as autoridades. E como é que nós devemos então lidar com as autoridades que são injustas? A igreja. Vocês pensaram na pergunta? Eu pensei na pergunta que fizeram para mim de manhã. Uma vez acho que eu estava lendo o comentário de Romanos, do Martin Lloyd Jones. Eu achei muito interessante a interpretação dele de Romanos 1, o versículo 18. Se tivesse aí, Marcelo, a revista corrigida, seria melhor do que a nossa tradução. Mas se não tiver, não tem problema não. A gente pega e fala. Observe uma coisa, pensando nesse ponto, e onde entra o Evangelho nesse versículo. Vamos ler esse versículo? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A igreja deve se preocupar com transformação social? Cada pergunta, né? O que vocês acham? Pode deixar esse versículo aí que é... Você quer falar, Geraldo? Não sei se foi uma pergunta para a igreja, perdão. Mas é por causa desse versículo que eu fiz essa pergunta. Se for retórica ou não, mas a igreja, a partir do momento que ela vive o Evangelho, ela passa a ser a transformação social. Ela não precisa buscar fora do Evangelho. Ele falou e foi distanciando assim o microfone, e ele não viu. Repete o finalzinho, Geraldo, por gentileza, que eu achei interessante. A questão da igreja se envolver com a transformação pessoal. Está baixo, mas eu estou ouvindo alto aqui. Não, é. A transformação social que a igreja deve se envolver é aquela na qual a própria igreja vive o Evangelho. Irmãos, quem tem aí a Bíblia, algumas traduções a mais, na revista corrigida, olha como esse texto aí está. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu, e aí eu lembrei do pregador Martin Lloyd Jones, contra toda impiedade e injustiça dos homens, mostrando que toda injustiça, seja social ou outra, o fruto dessa injustiça é falta de temor a Deus, falta de relacionamento com Deus. Quer ver uma coisa? Vamos pegar um problemaço. Eu acho um problema grave, tá? Esse crescente feminicídio na sociedade. É uma injustiça ou não? Não é uma falta de devoção a Deus quando a gente pensa na dignidade da pessoa humana, seja na família ou fora dela? É uma impiedade. A fonte disso, porque a ausência de temor a Deus leva a não se importar com a vida do próximo. A ira de Deus, ela se manifesta
sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Ele puxou aí a revista e corrigida, está vendo? Vamos ler esse versículo como está aí? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Isso aqui mostra que nós precisamos ser salvos de quê nesse versículo? Do que precisamos ser salvos? Da injustiça ou da impiedade? Quem quer falar agora é a dona Cileia. Aí entra o que o Geraldo falou. A igreja precisa ser alguém consciente de que ela é a nova sociedade de Deus. Ela precisa viver o evangelho, viver os valores no meio de uma geração injusta, pecaminosa. Dá uma olhada, por favor, vamos reforçar na nossa tradução mesmo, Filipenses 2, acho que 13 ou 14. Olha, pensando aqui, para a gente ser bem positivo, no meio dessa época, para a gente passar para o segundo ponto, tá, irmãos? São 3 aspectos para a gente trabalhar. Olha, Filipenses. Eu vou ler o versículo 12 e vocês vão ler esse que o nosso irmão projetou. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse com vocês. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus atua em nós. Ele nos leva a viver a sua vontade. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E aí vem, e a gente para no 15 mesmo. É bom no 15 e 16. Vamos ler o 15 e 16? O propósito de Deus agir em nós. Vamos ler juntos? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Quando a igreja faz isso, o verso seguinte diz o que ela faz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A igreja é chamada a isso. Vamos mais um ponto? A corrupção ela é temporária, vai ter um limite, vai acabar, mas o dinheiro é temporário. Vamos para Eclesiastes. Às vezes a gente pensa que não é, né? Mas a Bíblia diz que é. Eclesiastes 5. Vamos ler o versículo 10? Tem um princípio nesse versículo 10. Vamos ler juntos? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Qual o princípio que está nesse versículo? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta. Quer dizer que, princípio, dinheiro não traz satisfação. Aí você fala, todo mundo, eu concordo com isso. Vamos embora aprofundar mais então. Não importa quanto dinheiro eles tenham, as pessoas que vivem por dinheiro nunca estão satisfeitas. O apetite pelo que o dinheiro pode comprar nunca é satisfeito. A única maneira de estar satisfeito é se contentar com o que Deus nos oferece. Então, Eclesiastes adverte nossos corações divididos de que viver para coisas que só o dinheiro pode comprar é vaidade. E aí ele vai detalhar. Ele vai detalhar pensando o seguinte, sobre o dinheiro.
como é que ele fala do problema de ter dinheiro? A primeira coisa que ele começa a falar é de muito dinheiro. Vamos ler o verso 11? Sobre ter muito dinheiro, tirarão o dinheiro de você. Vamos ler juntos? Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Outros tentarão tirar o dinheiro de nós. O governo faz isso por meio de quê? Dos tributos. Uns países mais, outros menos, mas também, pensando pessoalmente, pode ser nossos filhos, ou outros dependentes, ou podem ser as pessoas que estão implorando para que lhe demos algo. Mas não importa quem eles sejam, quanto mais nós temos, mais outras pessoas tentam obtê-lo. E olha que coisa interessante, a pessoa ganha, aí o que acontece? Ela fala, agora eu vou dormir e descansar. Coisa nenhuma, quanto mais ganha, mais preocupação às vezes aparece. Versículo 12, vamos ler o 12? 5:12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Irmãos, às vezes a gente vê o pessoal prestando serviço nas ruas, solzão rachando, quente o sol. Aí chegou ali 1h da tarde, cabra, maior cochilo, gostoso, deitado, aproveitando aquela siesta da tarde, carro passando aqui, ele está dormindo lá no meio, às vezes, com os outros trabalhadores. Acabaram de fazer o serviço. Não é pecado isso não, irmãos. Mas como regra geral, as pessoas que trabalham duro durante todo o dia, especialmente os que trabalham com as mãos, estão prontas para uma boa noite de sono. Mas, se tiver ou não o jantar, tá? Porque às vezes são tão pobres que vão para a cama com fome e estão cansados o suficiente para ir dormir direito. Às vezes, olha o que acontece, a dieta do glutão, do rico, com alimentos gordurosos, dá até dor de barriga. E dá até insônia causada por indigestão, porque comeu demais. Mas o estilo de vida de muitos ricos e preguiçosos tende a não ser muito repousante. E às vezes o pobre que trabalha manualmente, logo vai dormir. E a pessoa faz todo esse estresse, fala, não, eu tenho que deixar alguma coisa no meu plano financeiro para os filhos. Olha a história que ele conta agora. No 5:13. Vamos descendo mais? 13 a 16. Vamos pegar mais outra porção. Vamos ler juntos? Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. E aí, parece Jó esse versículo 15. Vamos ler juntos? Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Aqui a gente termina a segunda parte. Tem alguém que olha assim e fala assim, eu vou nem estudar então para ter essa canseira toda. Isso é um entendimento errado, tá? Olha como termina. Nós estamos falando que o foco nessas coisas não traz satisfação, traz preocupações e eu acho que traz frustração e tristeza. Dê uma olhada a realidade que ele traz para nós agora é de perder dinheiro. Você pode ter dinheiro hoje e ele desaparecer amanhã e os filhos ficam no seu planejamento financeiro nada.
Ou seja, no que podemos dar às nossas famílias, nada disso. Pais e mães têm sim o dever de pensar no bem-estar dos filhos, das filhas, mas não significa que obter e manter mais dinheiro deve ser o foco principal. Simplesmente o contrário. Todo o ponto nessa história é que contar com o dinheiro, ele termina o verso 16 assim, ó, que proveito lhe vem de ter trabalhado para onde? Para o vento. Deixa eu pensar uma coisa com vocês. Pela leitura que fizemos, o que vamos levar dessa vida? O que vamos levar? Nada. Então, eu tenho um desafio para vocês. Leiam Apocalipse 14, 13. O que vocês acham desse versículo? E me respondam a pergunta que eu acabei de fazer. O que vamos levar dessa vida? Apocalipse 14, 13. Vamos ler juntos? Está aí projetado. Vamos ler juntos? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Como termina o texto? Pois as suas obras os... Que obras são essas? Leva ou não leva alguma coisa? Foi para provocar mesmo, para a gente pensar juntos. Termina esse texto para mim. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É o 9 esse. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. As boas obras que são feitas pela fé, de acordo com a palavra de Deus e para a glória de Deus, permanecem. Por isso que Paulo, naquele capítulo da ressurreição, lá no final de 1 Coríntios 15, ele fala assim: irmãos, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho o quê? Não é vão. O Senhor Jesus disse assim para os discípulos: nesse mundo onde tem corrupção, que é temporária, onde o dinheiro é temporário, ele diz assim, irmãos, os discípulos, falou, olha, das riquezas de origem iníqua, desse mundo caído, fazei o quê? Amigos, para que quando essas riquezas nos faltarem, estes amigos nos recebam aonde? Nos tabernáculos eternos. Eu estou perguntando, tentando responder, o que levamos dessa vida, conforme Apocalipse 14, 13? O que levamos dessa vida, conforme Efésios 2, 10? O que levamos dessa vida? Vamos ficar de pé e ler um texto profético em Daniel 12. Eu vou ler o versículo 2 e vocês leiam o 3, por gentileza. E aí me respondam, o que levamos dessa vida? Daniel, perdão. Cadê o Daniel? O Daniel está ali olhando. Não, pastor, é o meu nome mesmo. Daniel 12, eu vou ler um versículo e vocês leiam o seguinte. O que tem a ver esse versículo com o que eu falei nesse ponto de que o dinheiro é temporário? Ezequiel 12, versículo 2. Olha o que fala. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí diz para onde? Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. O 3. Podeis assentar, por gentileza. Os que forem sábios, o que vai acontecer com eles? Resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Irmãos, o que levaremos então?
que vai acontecer com as pessoas que, pela graça de Deus, compartilhamos o Evangelho, creram no Evangelho, onde nós as encontraremos? Se elas crerem e receberem e se entregarem ao Evangelho. Onde as encontraremos? Se a gente for antes, iremos recebê-las. Se elas forem antes, irão nos receber. Os que forem sábios e conduzirem muitos à justiça, eles têm promessa para eles. O que vocês acham, nesse ponto mais pessoal, de que eu e você somos mordomos daquilo que Deus nos dá? Já que o dinheiro nos satisfaz, já que ele precisa ser o que por nós? Administrado. Sermos mordomos. O que diz 1 Timóteo 6,7, que parece com o texto que lemos? Olha como Paulo fala. 1 Timóteo 6,7. Vamos ler juntos? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Um dia todos os trabalhos serão perdidos. Quando você passar em frente ao cemitério São João Batista, que é o cemitério mais chique que nós temos aqui, ali, ao lado dele, quando você está chegando na Boulevard, você dá uma olhada de relance de lado, e aí está em latim, que eu não sei se fala assim, laborum, que é trabalho, meta, cessou o trabalho. Quando o nosso trabalho cessar, um dia todos os nossos trabalhos cessarão, serão perdidos. Essa realidade que cada um de nós deve enfrentar. A realidade da nossa mortalidade, ganhando pouco ou muito dinheiro. O dia virá quando teremos que deixar tudo para trás. Então, qual o valor de viver por dinheiro? Nós somos alertados nessa manhã. Nenhum. Algumas pessoas esperam que quando está lá no leito de morte, fala, rapaz, o que eu fiz com a minha vida? Mas se formos sábios, nós vamos pensar igual Martinho Lutero. Ele falou, é? Olha o que ele pensou. Como eu abandonarei minhas riquezas quando eu morrer? Lutero diz assim, então eu as abandonarei enquanto eu estiver vivendo. Eu vou abandonar quando eu morrer? Então eu vou viver como se eu tivesse abandonado as minhas riquezas. Em que sentido? Não há nelas conforto e satisfação, mas são bênçãos de Deus na minha vida. Irmãos, com todo carinho, e eu estava conversando com alguns irmãos essa semana, pensem com carinho no que eu vou falar. Se nós, como igreja presbiteriana da Ponta Negra, não tivermos essa consciência, nós não seremos fiéis na administração dos nossos bens temporários para o sustento da obra do Senhor, onde nós temos nos alegrado juntos. Isso é para mim, isso é para você. Não estou falando de outra coisa, estou falando de fidelidade ao Senhor. Estou falando de devolvermos de fato aquilo que o Senhor tem nos colocado como igreja presbiteriana. Eu tenho visto com tristeza, e digo para vocês com todo carinho, pedir à nossa administradora sobre esse quesito para fazer uma coisa. Mas fiquem atentos, sem a fidelidade dos irmãos, olha lá quem ajudou, estava no dia, testemunhando na abertura, o senhor Adevaldo. Aí nós vamos vir, senhor Adevaldo, fechar as portas e orar e dizer, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que tu nos destes aqui. Estou sendo bem prático, e vou ser mais prático ainda esses dias, porque eu pedi à irmã para final de março, a gente sentar na boa aqui, dar uma olhada, porque uma maneira de abandonarmos a nossa riqueza é olhar em torno do que temos e dizer a nós mesmos, aqui está algo que Deus me deu para aproveitar por enquanto, ou talvez para dar para o trabalho do seu reino, mas preciso lembrar que
que nunca mais poderei tomar isso comigo quando eu morrer. O tempo de investir no reino de Deus é hoje. Falei igual o pastor pentecostal apelativo, não foi? O tempo de investir no reino de Deus é hoje. O tempo de investir finanças, mas o tempo de investir em pessoas. O tempo de orar por pessoas. Nós não iremos evangelizar na eternidade. Nós iremos aproveitar os frutos da alegria de ter caminhado com irmãos e irmãs alcançados pela mesma graça de Deus. Aí você fala assim: onde nós encontraremos satisfação se nós não podemos tê-la nos recursos materiais? Aí vem o texto que nós lemos naquela hora, quando eu fiz a primeira leitura, que eu acho que é bênção para nós a gente pensar nesse texto. Mas antes de ir lá, vamos pensar numa coisa. As meninas precisam dizer para as bonecas e os meninos para os games. Isso não vai seguir para a eternidade, é para agora. Os adolescentes precisam pensar que o mundo não vai acabar em roupas e músicas. Isso é agora. Os homens e as mulheres dizer suas casas e seus automóveis. Nunca poderei levar isso comigo quando eu morrer. Nós temos que ter consciência, estamos indo para a eternidade. Nós devemos viajar de forma com pouca bagagem, no sentido leve e pouca bagagem. Sabe por quê? Porque se não tomarmos essa decisão, a nossa vida não vai ser de luz. Dá uma olhada no verso 17, antes de entrar no 18. Eclesiastes 5,17. Vamos ler juntos? Nas trevas comeu em todos os seus dias. De que maneira? Canseira, com muito enfado. O que mais? Colecionando doenças, com enfermidades. E às vezes com raiva, com indignação. Pense uma velhice frustrante essa daí. Canseira, doenças e indignação. Raiva de tudo. Raiva de Deus, raiva das pessoas, relacionamentos quebrados. Que Deus nos livre de um negócio desse. Sabe o que eu queria para todos nós? Que entendêssemos esse versículo 18. Vamos ler o 18? Ele até fala assim: eis o que eu vi. Vamos ler juntos? Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol. Olha a consciência, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Olha o seguinte, não é uma bênção? Olha a consciência dele. Vamos ler juntos? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Cadê a... Tiago, você é Esther? A Adriele não, já está indo embora. Me lembro de colocar um PDF bem amarelinho. É sobre libertação do trabalho enfadonho. É porque tem coisa relacionada a... Cadê? A Isabela também. Não, eu estou falando aqui da turma solteira aqui. Mas é jovem também. Faz também. Cadê? A Elô também entra nessa. Libertação do trabalho enfadonho. Se a gente comprasse um livro em inglês, é um capítulo do livro A Luta, do John White, que é um psiquiatra que serviu ao Senhor na ABU inglesa, depois como professor de psiquiatria na Universidade do Canadá. O livro dele, A Luta, tem um capítulo chamado sobre libertação do trabalho enfadonho. E eu acho legal a maneira como ele trabalha isso. Sobre essa dinâmica que está nesse versículo. Deus, ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, Ele deu o poder para deles comer, receber a sua porção, ou seja, ter satisfação no seu trabalho. Isso é o quê? Dom, presente de quem?
Aí você fala, de Deus. Só que, olha o último versículo, é melhor do que os outros dois. Porque não se lembrará, olha como é que a vida vai mais leve, não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus, para fazer a vida ficar mais leve, o que Deus faz? Lhe enche o coração de alegria. O que me dá certeza que Deus quer fazer isso com a gente? O que Deus fez para que essa palavra entrasse na nossa vida e tornasse a nossa vida mais significativa para Deus e para nós? Vocês sabem o que Ele fez? Vamos ler, vamos falar o que Ele fez? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para o que nele crê não pereça, mas tenha. Nós estamos fazendo uma transição para a última parte que diz assim, pode falar, meu irmão. Esse texto do capítulo 20, do versículo 20, ele está se referindo a que fase da vida do cristão? Ou do homem a que ele está falando aí? Eu digo que fase da vida no sentido depois que aposentou, enquanto ele está jovem, é quando ele morreu? A impressão que dá o verso 19, boa pergunta, Alice. Qual a fase da vida em que Deus, ou em que o escritor de Eclesiastes está se referindo para nós? Perceba que não há um aspecto temporal nessa literatura poética. Eu diria assim, irmão Alisson, o que nós estamos querendo nessa manhã é que nós tenhamos o entendimento de que nós não viemos a esse mundo por nós mesmos, primeira coisa, em que Deus é quem nos trouxe, nos criou, é quem Deus, como diz Atos 17, nos dá vida, respiração e tudo mais. É em Deus que nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Não há um aspecto temporário. Lógico que o escritor, ele é Salomão, ele provavelmente já está idoso, mas ele está trazendo lições para nós, de que nós precisamos, pegando as palavras do pastor Emílio Garófalo, nós precisamos, durante a nossa vida nesse mundo, aplicar nela o filtro solar. Precisamos viver a nossa vida debaixo do sol, olhando aquilo que está acima do sol. O Deus que nos criou, que se revelou como Pai, e que, pegando as palavras de Jesus, que falou assim, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Entretanto, aquele que beber da água que eu lhe der. O desafio que nós temos hoje, eu preciso, pela graça de Deus, buscar satisfação, como diz o nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-nos nele para sempre. Ou seja, nós entendermos que a verdadeira fonte de alegria, acima de qualquer coisa material, ela está onde? No Senhor. Dê uma olhada. Deus lhe enche o coração de alegria. O anterior, 19, por gentileza. Quanto ao homem a quem Deus conferiu o quê? Riquezas e bens. E lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é um aprendizado, irmãos. Qual é a diferença de uma pessoa que tem esse tipo de agenda com Deus na família? Ele vai ser uma pessoa prestativa. Lá no trabalho, vai ser uma pessoa comprometida, ao ponto das pessoas questionarem certas coisas. As perguntas que nos incomodam, né? Você é daqui ou você é de fora? Onde você se formou? Não sei o que mais. Nunca ouviu isso, não? Não é isso que perguntam? Às vezes, o que ela está recebendo para interrogar certas coisas? Questão da graça de Deus na nossa vida. É hoje.
É porque, sabe o que eu fico pensando, Alisson? Algumas pessoas pensaram que ia se aposentar depois de 2020 e elas não se aposentaram. Elas entraram naquele arco lá, cessou o trabalho, partiram, não partiram muitos na época da Covid, da pandemia? Então, na medida em que nós entendemos o Evangelho nos leva a essa leveza de vida, melhor dizendo, para não chegar lá no templo, vem cá, o que você juntou? Eu ajuntei enfado, enfermidades e indignação, trevas. A vida de luz nos conduz a ver que o que nós temos à mão é do Senhor. Nós somos mordomos. É o que está em Gênesis 1, 26 a 28, tá? Irmão Edson, você ia perguntar alguma coisa? Pastor, eu estava... Alisson, Eu só estava para a gente pensando pensar. aqui que, na minha interpretação, há uma certa tensão entre essa visão que tudo nessa vida é temporário, por outro lado, ver isso como um certo comodismo. Ah, mas se eu tiver isso, eu vou me acomodar. Porque existe também essa questão, até a Bíblia diz, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas eu penso que há um equilíbrio na palavra que nos dá o contentamento, porque esse contentamento é a chave de tudo. Porque em cada momento das nossas vidas, nós podemos desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós. Por exemplo, os jovens que estão estudando, eles podem se dedicar àquilo e pensar em algo mais no futuro. Mas, por outro lado, ele pode aproveitar o momento que ele tem vivido no Senhor. As coisas boas que o Senhor tem dado. E a gratidão é isso também. Porque como o Senhor tem colocado para nós, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não. No nosso país não tem isso, mas às vezes nos Estados Unidos você constrói belas casas e vem um tufão e leva tudo. Às vezes é uma enchente, às vezes são coisas que aí a gente pensa, eu vou colocar todo o meu esforço para que isso eu consiga. E de repente aquilo se vai. Mas qual é o problema disso? Nenhum. Nós podemos continuar trabalhando, mas nós precisamos estar contentes no Senhor por todas as coisas. E em todos os momentos. Aí vem, será que eu só vou me alegrar no Senhor ou aproveitar os benefícios que o Senhor tem para mim quando eu ficar velho? Eu acredito que não. Eu acho que em cada momento da vida dá para se alegrar em Deus com tantas coisas e aproveitar tudo isso, né? Eu partilhei muito isso com a Heloísa na faculdade. Eu dizia, olha, aproveita, porque é bom, é algo de Deus. A gente tem como ser grato a Deus e ter contentamento em Deus em várias coisas. Então, eu acho que existe um equilíbrio entre se dedicar para poder colher e até honrar a Deus, mas também aproveitar os momentos e a vida que o Senhor tem nos dado. Alisson, irmão Eldo, dê uma olhada nesse texto que está aqui na nossa lição, 1 Timóteo 6,17. Olha como esse texto fecha esses dois pensamentos, o momento e o que fazer. Vamos ler juntos? Olha o que Timóteo deveria falar para os irmãos da igreja de Éfeso. Vamos ler juntos? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas aonde? Em Deus. O que Ele faz? Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Isso não tem faixa de... Nós precisamos entender que o Evangelho nos leva a essa confiança, a esse descanso no Senhor. Dá uma olhada de novo, por gentileza, em Eclesiastes 2, bênção, tá? Agora é bênção. É alegria em Deus. Vamos ler Eclesiastes 2, versículo 24 a 26. Olha que coisa, está projetada aí, vamos ler juntos? 24 a 26. Nada há melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem de onde?
da mão de Deus. Pois, separado deste, ou seja, separado do Senhor, quem pode comer ou quem pode o quê? Alegrar-se. O 26, vamos ler juntos? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, o tempo já seguiu um pouquinho, nós vamos pensar o seguinte: a pessoa que encontra o maior prazer na vida é quem conhece a Deus e tem um relacionamento com o Senhor Jesus. É por isso que é sempre inútil, isso é um alerta para nós, é sempre inútil adorar os presentes em vez do doador. Olha como isso dá bronca. É inútil adorar os presentes em vez do doador. A capacidade de desfrutar riqueza, ou família, ou amizade, ou comida, ou trabalho, ou sexo, ou qualquer outro bom presente, a capacidade vem das mãos do Senhor. A pessoa que aprende bem essa lição, ele conclui assim, né? Eclesiastes 5:20. A pessoa que aprende bem essa lição não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Então o pregador aqui de Eclesiastes, ele usa palavras positivas para mostrar a alegria que Deus sozinho pode trazer para o coração humano. Então, nessa manhã, o livro de Eclesiastes está nos lembrando de não procurar dinheiro para nos dar qualquer satisfação na vida. Em vez disso, somos chamados a olhar para a cruz em que Jesus deu a sua vida por todos os nossos pecados, para que a nossa satisfação seja total nele. Aí vem perguntas para caminharmos para o fechamento. Onde você tem buscado satisfação para a sua alma? Em coisas como dinheiro, sexo, poder? Onde? Olha o que diz Mateus 6:24. Vamos ler juntos? Mateus 6:24. O alerta do Senhor para os discípulos e para nós. Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 12:15, por gentileza. E aí vem outro alerta do Senhor. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Qual a razão? Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. João 4:13 e 14. Vamos ler juntos? Afirmou-lhes Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Breve catecismo. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí vem aquilo que o Senhor tem dois desafios para a gente sair nessa manhã e pensar em casa. Para mim esse desafio é diário e eu espero que seja para você. Mateus 11:28 a 30 é o primeiro desafio. A gente deixar de ser teimoso e atender aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Ele não nos chama para uma religião específica. Ele chama para uma pessoa que nos promete. Vamos ler juntos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... O Senhor quer cuidar intimamente das nossas almas. 29.
porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Livro indicado aí, ó, manso e humilde, o cuidado de Cristo para aqueles que sofrem. Olha o verso 30, razão dele, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Agora, o desafio dos desafios, quando atendermos a esse texto, Filipenses 4:4, esse é o top das galáxias do desafio para qualquer crente, em qualquer época. Vamos ler bem alto? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmão, se isso aí for a nossa ambição, o resto se encaixa perfeitamente. Que a nossa alegria esteja no Senhor. Quando? Ah, que palavra, hein? Sempre. E ele fala assim, não entenderam não? Outra vez digo,